Após o mundo mergulhar em uma nova era glacial, a Terra enfrentava temperaturas congelantes de menos 100 graus Celsius, sem comida ou água, forçando as pessoas ao canibalismo. Anfung, nosso protagonista, desenvolveu uma habilidade milagrosa. Ele podia gerar comida, água e até animais a partir de um suco especial em seu quarto. No entanto, nem sempre foi assim. Ele costumava ser um solteiro perdedor. Dia 15 do Apocalipse de Gelo. A Terra está em colapso. Um repórter na TV alerta todos a ficarem em casa enquanto a temperatura despenca drasticamente. Durante a transmissão, um avião congela no ar e se choca contra o estúdio, matando o repórter instantaneamente. Dentro de um edifício com racionamentos e comida quase congelada, alguém com passos silenciosos vaga pelo local, carregando uma rocha ensanguentada. Este é Anfung. De repente, uma voz feminina doce chama seu nome. Espiando por um buraco na porta, An veia uma colega de escola com grandes atributos e curvas sedutoras, tremendo de frio e com lágrimas nos olhos. Anfung, corado, abre a porta rapidamente. Embora o frio seja mortal, a visão de Ia o aquece por dentro. Ele a convida a entrar, avisando do perigo do lado de fora. Assim que ela entra, Ia o surpreende com um beijo, sugando seus lábios por alguns minutos, deixando Anfung atordoado. Conversa com Ia. Confuso, An pergunta a Ia por que ela o beijou. Com uma voz sedutora, ela confessa que sempre o amou e que, em meio ao caos do mundo, percebeu que ele era o único que a tratava com bondade, oferecendo comida, água e abrigo. Anfung, ainda mais atônito, hesita. Ia, então, pega a mão de Ia e a coloca em seus seios, dizendo que ele poderia sentir seu coração bater para provar seu amor. Ela se oferece para fazer qualquer coisa que ele desejasse, o que deixa Anfung ainda mais em choque. Ia toma a iniciativa e começa a provocá-lo, deixando Anfung prestes a explodir de excitação. A reviravolta. De repente, Ia pede que ele feche os olhos, prometendo um presente. Quando Anfung obedece, alguém arromba a porta e atinge Anfung na cabeça com força. Enquanto ele sangra no chão frio, Ia e seu verdadeiro namorado, que estava escondido, começam a saquear a casa de Anfung. Incapaz de se mover ou enxergar claramente, Anfung testemunha o casal se envolver em atos íntimos na sua frente, intensificando seu sofrimento. Em seu leito de morte, An jura que, se tiver uma segunda chance, será um Gigachad, homem de grande confiança e atração. Renascimento de Anfung. Envolto em dor e escuridão, Anfung sente uma luz quente e tenta se aproximar dela, acreditando ser o caminho para o céu. Contudo, ao tocá-la, a luz se torna vermelha, e Anfung sente seu corpo queimar como se estivesse sendo despedaçado repetidamente. Após uma eternidade de agonia, ele acorda gritando, coberto de suor, vendo a luz do sol entrar pela janela. Confuso, ele percebe que é 28 de junho, 15 dias antes do início do Apocalipse. Aceitando que foi misteriosamente trazido de volta no tempo, Anfung nota algo estranho. Sua mão direita brilha em vermelho, emitindo um calor suave. Descobrindo poderes. No meio de seus pensamentos, Anfung espirra, e sua mão, que estava vermelha, muda para verde. Chocado, ele observa que a intensidade do brilho verde pode ser controlada pela sua vontade, ao contrário do brilho vermelho. No entanto, logo ele começa a sentir uma extrema fraqueza, como se estivesse exausto após uma intensa atividade física. Desesperado para parar o brilho, ele tenta várias coisas, incluindo pegar uma faca da cozinha, mas nada funciona. Faminto, ele abre a geladeira, que está vazia, exceto por um pote de ervilhas assadas. Sem alternativa, ele decide comer uma. Assim que coloca uma ervilha na boca, ela explode em seu rosto, indicando que algo extraordinário está para acontecer. A área ficou toda enfumaçada. Quando a fumaça se dissipou, havia uma maldita planta de ervilha inteira na boca de Anfung. Confuso, ele puxou a planta misteriosa da boca e percebeu que era uma planta inteira de ervilhas frescas. De repente, ele não estava mais cansado. Na verdade, ele se sentia cheio e revigorado, e a luz verde também havia desaparecido. Anfung estava realmente confuso, pensando se isso tinha algo a ver com o xixi se transformando em uma planta inteira. Havia uma montanha de perguntas na cabeça de Anfung, mas primeiro ele decidiu verificar as ervilhas. Ele arrancou uma ervilha e, ao abri-la, ficou completamente chocado ao ver ervilhas frescas dentro. Isso mudou tudo. Anfung finalmente descobriu qual era seu poder. Ele podia cultivar alimentos vegetais ilimitados com sua mão verde. Mas e a mão vermelha? Bem, acho que ele poderá cultivar seres vivos. Pelo menos ele tinha uma pista agora e decidiu estudar mais sobre seu poder. Mas, no momento, Anfung tinha um problema maior para resolver. Ele precisava estocar suprimentos antes que o apocalipse começasse. O tempo ainda estava muito quente, os pássaros cantavam, e todos estavam passeando do lado de fora, aproveitando. Em apenas alguns dias, tudo isso seria destruído,
e só Anfung sabia disso. Anfung estava naquela multidão pensando em tudo isso, mas imediatamente afastou o pensamento. Ele ainda estava confuso sobre como sua mão vermelha brilhante se tornou verde e como tocar uma ervilha fez com que ela se transformasse em uma planta inteira. Que tipo de poder estranho ele havia adquirido? No meio de seus pensamentos, uma voz doce chamou o nome de Anfung por trás. Quando Anfung parou e se virou, era ninguém menos que a interesseira mais famosa, Leona. Ela estava usando um lindo vestido, parecendo deslumbrante, e mais uma vez, com uma voz sedutora, ela disse: "Que coincidência nos encontrarmos assim. Parece que os céus estão tentando nos aproximar." Mas Anfung sentiu como se tivesse visto um fantasma. Após o último incidente, ele ficava traumatizado só de ver Leona, a deusa dos seus sonhos, sua melhor amiga por longos 3 anos. Anfung havia feito de tudo para deixá-la feliz, mesmo sabendo que era um perdedor feio e repugnante. Mas Anfung nunca imaginou que isso acabaria matando. Anfung estava furioso, seu corpo inteiro tremendo. Ele lembrou que jurou ser um Ultra Pro Max Giga Chad, então percebeu que não era o momento de se exaltar. Ele precisava se acalmar e esperar o momento certo para sua doce vingança. No meio de seus pensamentos, Leona chamou o nome de Anfung várias vezes, mas ele estava perdido em seus próprios pensamentos profundos. Fingindo estar preocupada, Leona disse: "Anfung está bem? Por que ele está no mundo da lua?" Anfung, com um sorriso, explicou educadamente que ela estava linda hoje e que sua beleza o deixou distraído. Esse elogio fez Leona corar, mas logo em seguida, seu sorriso sinistro foi suficiente para revelar quem ela realmente era. Ela continuou com uma voz estranha e sedutora, dizendo que agora que eles se encontraram por acaso, por que não iam fazer compras junto? Mas agora Fung era um Ultra Pro Max Giga Chad, então ele a ignorou, como seu crush faz com você, e foi embora dizendo que não podia ir hoje. Leona ficou chocada e atônita. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Como aquele capacho pôde recusar sua oferta? Enquanto isso, Anfung estava orgulhoso de si mesmo. Desta vez, ele não deixaria Leona usá-lo como seu caixa eletrônico pessoal. Depois de um tempo, Anfung chegou ao Walmart, o maior e mais bem abastecido supermercado da região leste. Quando a Era do Gelo começou, esse lugar foi esvaziado durante a noite, então Anfung precisava estocar o máximo possível antes do apocalipse. Anfung pediu ao ChatGPT para fazer um guia de sobrevivência para o apocalipse de gelo e o ChatGPT fez uma lista que incluía alimento, roupas de inverno, remédios e todas as outras etapas necessárias. Mas, no momento, o maior problema era que Anfung não tinha dinheiro para estocar todos os suprimentos. Embora o problema da comida pudesse ser resolvido com sua misteriosa mão verde brilhante, e o resto? Isso mais uma vez deixou Anfung frustrado. Ele começou a amaldiçoar seus antepassados por não terem comprado algum ouro ou terras quando eram baratos. Nesse momento, uma notificação no telefone dele o assustou. Quando ele verificou a mensagem, era sobre um empréstimo pessoal. Como o score de crédito de Anfung era ótimo, ele estava elegível para um empréstimo. Vendo essa mensagem, uma grande ideia veio à sua mente instantaneamente. Anfung instalou todos os aplicativos que dão empréstimos pessoais imediatamente. Bem, havia muitas maneiras de conseguir um empréstimo, e ele não precisaria pagar depois do apocalipse, já que o dinheiro não passaria de um pedaço de papel para limpar o traseiro. Enquanto isso, Leona estava furiosa, chutando latas. Ela não conseguia acreditar que o perdedor Anfung a ignorou daquele jeito. Anfung era apenas um dos muitos sims dela, então como ele ousou recusar? Ela estava realmente irritada pensando em como ele era patético, um perdedor que nem sequer tinha seu próprio carro. Ela jurou que nunca mais falaria com aquele porco novamente, mas então uma buzina a assustou. O carro parou ao lado dela e, surpresa, surpresa, quando a janela do SUV se abaixou, quem estava dentro era ninguém menos que nosso querido Anfung com sua aura de Chad. Ele acenou para Leona perguntando como ela estava. Leona ficou completamente chocada e perguntou se o SUV era de Anfung. Anfung explicou casualmente: "Sim, é meu." Enquanto Anfung caminhava lentamente para mais perto de Leona, ela ficou nervosa. Ele explicou educadamente que seu pai estava arrasando nos negócios dos Estados Unidos. Hoje, seu pai veio e lhe deu algum dinheiro e, há pouco tempo, ele deixou seu pai no aeroporto. Leona ainda estava processando tudo isso e, depois de perceber que Anfung era um bom material para interesseira, já que seu pai se revelou um homem rico, sua personalidade deu uma volta de 360 graus. Ela imediatamente ficou toda emocionada e sentimental,
chorando e se desculpando, dizendo que estava realmente arrependida por ter pedido para fazer compras naquela manhã. Quando Anfung estava indo buscar seu pai no aeroporto, fazendo uma cara fofa e enxugando as lágrimas, Leona jogou sua carta de vítima dizendo que Anfung foi realmente frio com ela naquela manhã e que ela pensou que talvez Anfung estivesse abandonando sua melhor amiga. Então, Anfung decidiu atuar um pouco. Ele gentilmente agarrou a cintura de Leona, puxou-a para perto e, segurando seu queixo, disse: "Por que ele pensaria em te abandonar? Você é a pessoa mais importante do mundo para mim." Isso foi suficiente para que Leona mais uma vez mostrasse seu verdadeiro eu com seu sorriso sinistro, continuando sua atuação e fingindo estar envergonhada. Ela disse que Anfung também era muito especial para ela. Então, ela perguntou por que eles não iam ao cinema e jantavam em um restaurante 5 estrelas, mas Anfung já havia saído antes mesmo que ela pudesse terminar a frase. Surpresa, ao se virar, viu Anfung montando todos os suprimentos na traseira do SUV, explicando que ele ainda tinha que carregar todas essas coisas, então estava ocupado hoje. Embora Leona estivesse furiosa, ela perguntou educadamente por que ele comprou tanto e o que havia dentro das caixas. Anfung explicou casualmente: "Nada especial, apenas suprimentos domésticos." Então, de repente, fingindo estar animado, ele disse que também comprou um presente especial para Leona e que, assim que estivesse livre, ele a encontraria. Isso deixou Leona extremamente feliz, e ela foi embora dizendo que estava realmente ansiosa pelo presente, mas por dentro, ela estava realmente satisfeita. Voltando à sua personalidade, pensando que tinha conseguido um ótimo brinquedo para brincar. Enquanto isso, Anfung mal podia esperar para virar o mundo dela de cabeça para baixo quando o apocalipse chegasse. Sim, quando o apocalipse chegasse, ele iria mostrar a ela e ao namorado dela quem era o verdadeiro demônio. Anfung estava totalmente preparado para o apocalipse acontecer e acontecer logo. Hoje era 29 de junho e, em apenas alguns dias, a temperatura começaria a cair, tornando impossível sair. A questão da comida estava resolvida. O próximo grande problema era a eletricidade. Depois que o apocalipse acontecesse, a rede elétrica iria congelar, mas sem problemas. Anfung tinha isso coberto com um gerador potente combustível suficiente para mantê-lo funcionando por anos. Então, eletricidade, verificada. O próximo era o frio mortal. Anfung isolou todo o seu quarto para que nem um pouco de frio pudesse entrar. Mesmo se o combustível acabasse, o quarto ficaria quente automaticamente. Anfung não parou por aí. Ele reforçou a porta, as janelas, o teto, basicamente todo o seu quarto com metal para que ninguém pudesse invadir. Bem, agora quase todas as preparações estavam feitas. O único pequeno problema era o espaço, mas Anfung não podia fazer nada a respeito disso. Quando ele terminou de preparar tudo, já era 14 de julho e o apocalipse estava para começar amanhã. Agora era finalmente a hora do evento principal, descobrir tudo sobre seu poder misterioso para sobreviver no próximo apocalipse de gelo. Contar apenas com os suprimentos seria apenas uma solução de curto prazo. Se Anfung realmente quisesse sobreviver a longo prazo, a chave era descobrir mais sobre seu poder de manipular plantas. Então, primeiro ele cozinhou os grãos de soja que cultivou e decidiu comê-los para verificar se eram comestíveis. Embora Anfung estivesse hesitante, pensando, e se forem venenosos, ele não tinha outra escolha. Respirando fundo, Anfung deu uma mordida. Para sua surpresa, era como qualquer grão de soja normal. Na verdade, era extremamente delicioso. Isso foi uma grande descoberta. Pelo menos ele nunca ficaria sem comida. O próximo passo era descobrir como essa habilidade realmente funcionava. Até agora, Anfung só havia tentado com soja. Anfung abriu sua geladeira cheia de todos os tipos de comida e decidiu testar se sua habilidade também funcionava em outras plantas. Da manhã à noite, Anfung abriu lentamente os olhos, sua cabeça girando, sentindo-se extremamente exausto, com vários vegetais e substâncias negras espalhadas ao redor dele. Voltando 5 horas antes, Anfung pegou todos os vegetais e começou a testar se ele também podia cultivá-los. Alguns vegetais não reagiram de forma alguma. Alguns cresceram de sementes até plantas totalmente formadas, assim como as sementes de soja, e alguns, bem, eles simplesmente explodiram na cara de Anfung. A parte estranha foi que, após a explosão, eles se transformaram em uma substância semelhante ao carvão que era extremamente leve. Depois que Anfung tentou aquecê-la, ele descobriu que agia como carvão normal, o que deixou Anfung extremamente feliz, porque agora ele não precisaria se preocupar com o carvão. Em seguida, ele tentou várias vezes mais, mas a taxa de sucesso era extremamente baixa. No entanto, Anfung começou a notar um padrão. Quando ele permanecia calmo e focado, havia alguma reação. Então, Anfung tentou permanecer calmo e focado, ativou sua habilidade Ban,
um brócolis fresco cresceu instantaneamente em sua mão. Depois disso, Anfung desmaiou. No presente, Anfung estava exausto, comendo os grãos de soja que havia cultivado, um pouco feliz por ter aprendido algo sobre sua habilidade. Depois de terminar de comer, Anfung sentou-se na posição de lótus tentando meditar. Ele se imaginou na natureza, em pé, nu, fazendo sua mente e corpo se tornarem parte da natureza. Quando Anfung abriu os olhos, foi um sucesso. Desta vez, após ativar sua habilidade, ele não sentiu que sua energia estava se esgotando e o brilho verde estava muito mais calmo e brilhante. Assim que Anfung tocou um grão de arroz, ele se transformou em uma planta de arroz completa. Anfung finalmente dominou sua mão verde. Então, Anfung pensou: e se ele tocasse carne, será que ela também cresceria como plantas? Para testar, ele tentou fazer um pedaço de carne crescer, mas não houve reação. Mesmo após segurar a carne por um longo tempo, nada aconteceu. Então, Anfung lembrou que, quando estava meditando, ele podia sentir duas cores distintas e ainda não havia tentado usar a cor vermelha na carne. Então, Anfung mais uma vez fechou os olhos e tentou invocar a luz vermelha. Por alguns minutos, nada aconteceu, mas finalmente, depois de um tempo, o brilho vermelho cobriu todo o pedaço de carne. A carne começou a ferver, e, quando Anfung abriu os olhos, excitado, ficou enojado. A carne havia estragado tanto que só o cheiro era suficiente para fazê-lo vomitar. Ele jogou a carne no chão, mas depois de um tempo, curioso, Anfung voltou para verificar no que a carne havia realmente se transformado. Anfung ficou um pouco desapontado, pensando: é só isso que a luz vermelha pode fazer? Estragar carne. Anfung sabia que tinha mais coisas por trás disso. A carne parecia ter passado por um processo de desintegração. A palavra desintegração deu uma ideia a Anfung. Ele imediatamente pegou alguns grãos de soja em sua mão direita, ativando seu brilho verde. E na mão esquerda ele segurou a carne coberta pela luz vermelha. Se sua teoria estivesse correta, então a luz verde representava a evolução de matérias-primas, e a luz vermelha representava o oposto, desintegração. Então, e se ele as combinasse? Assim que fez isso, Anfung ficou surpreso. A carne pequena e de baixa qualidade cresceu 10 vezes mais e se transformou em carne com aparência premium. Anfung ficou completamente confuso sobre o que acabará de acontecer. Ele havia casualmente combinado os dois poderes apenas para se mostrar, sem saber que o resultado seria assim. A soja em sua mão esquerda havia desaparecido. Será que se fundiu com a carne? Bem, era demais para a cabeça de Anfung processar, então ele decidiu verificar a carne. Após cheirar e provar, a carne parecia, sentia e cheirava exatamente como carne, mas de alguma forma mais fresca e premium. Anfung decidiu tentar mais uma vez, mas acabou arruinando toda a carne, o que o fez bater no chão de frustração. Mas ele parou no meio do caminho, pensando que o dia foi realmente produtivo, pois descobriu um pouco sobre suas habilidades. Ele se perguntou: se dominasse esse poder, ele poderia se tornar o único homem de pé no topo deste mundo apocalíptico. Mas, no meio do seu sonho doce, um pensamento o congelou. Ele havia esquecido das armas. Depois que o apocalipse chegasse, o mundo mudaria, e ele precisaria delas para autodefesa. Anfung imediatamente guardou toda a comida de volta e, enquanto empacotava, finalmente aconteceu. Começou a nevar lá fora. O apocalipse havia começado. Estava realmente acontecendo. Depois disso, Anfung, vestindo roupas quentes, saiu para a rua. Em apenas algumas horas, toda a rua já estava coberta de neve. Embora as pessoas estivessem aproveitando a neve no verão, isso realmente se tornaria um desastre. Foi então que uma voz aguda perfurou os ouvidos de Anfung, aquele estilo de modo exagerado, agindo com toda a pompa e sem ter o que fazer, sempre vagando pelas ruas. Todos o conheciam como Joe Sem Teto. Seu verdadeiro nome é Irmão Lee, mas todos o chamam assim. Ele vive no mesmo bairro que Anfung. O Irmão Lee age como se estivesse encarregado de grandes projetos de construção e parece conhecer todo mundo ao redor, mas a verdade é que ele é apenas um grande fanfarrão e um homem sem teto. A única coisa é que ele tem conexões com grandes construtores e até gangsters, então todos o tratam bem. Ele era o homem certo para conseguir armas, mas a parte difícil era como começar uma conversa com ele. Anfung, nervoso, primeiro acenou para o Irmão Lee, chamando-o pelo nome. Agindo um pouco egocêntrico, o Irmão Lee perguntou se conhecia Anfung. Anfung explicou que eles moravam no mesmo bairro e se esbarravam regularmente. O Irmão Lee, agindo entediado, disse que estava muito ocupado e pediu desculpas por não lembrar o rosto de todo mundo. Então, Anfung, confirmando que não havia ninguém por perto, se aproximou do Irmão Lee e sussurrou em seu ouvido perguntando se ele mexia com armas. Isso chocou o Irmão Lee,
que ficou em pânico. O irmão Li perguntou por que Anfung precisava disso, e Anfung permaneceu em silêncio. Ele não podia dizer que o mundo acabaria em alguns dias. Vendo o silêncio de Anfung, o irmão Li assumiu que Anfung estava planejando roubar um banco ou algo assim e o avisou para não fazer nada desse tipo. Mas Anfung, na hora, inventou uma desculpa. Ele explicou que não era o que o irmão Li estava pensando. Um dia, enquanto andava de bicicleta para o trabalho, ele encontrou um velho que estava cuspindo em todo lugar e então cuspiu bem no seu rosto. Anfung confrontou o velho, insistindo para que ele pedisse desculpas, mas o homem cuspiu em seu rosto novamente. Isso deixou Anfung furioso, então ele deu uma boa surra no homem. Mas, no dia seguinte, o mesmo velho voltou com sua gangue e deu uma surra em Anfung. Ainda hoje, sempre que vem Anfung, vem para espancá-lo. A vida de Anfung se tornou um inferno. E é por isso que ele precisava da arma para autodefesa, para assustá-los. Anfung não esperava que essa história clichê funcionasse, mas funcionou como uma maravilha. O irmão Li ficou todo emocional e jurou ajudar Anfung. No momento seguinte, o irmão Li se tornou o querido grande irmão de Anfung, insistindo que a partir de hoje Anfung podia chamá-lo de grande irmão. Ele disse que faria questão de atender ao pedido de Anfung, mas depois o irmão Li disse para seguirem até o ponto de ônibus, já que precisavam pegar o ônibus porque sua Mercedes estava na revisão. Bem, há um limite para o quanto um homem pode blefar, mas agora isso não importava, pensou Anfung. Embora o irmão Li goste de blefar, ele não é uma má pessoa. Então, Anfung pegou seu SUV dizendo para não se preocupar com isso, já que ele tinha o carro dele. Isso surpreendeu o irmão Li. Enquanto Anfung dirigia, o irmão Li ficou realmente impressionado. Ele não pensou que Anfung fosse um garoto rico. Então Anfung pegou seu Samsung Galaxy S9 e começou a postar fotos no Instagram se gabando de estar dirigindo seu novo carro. Finalmente, depois de um tempo, eles chegaram ao destino e as pessoas já estavam sentindo frio. Estavam queimando um pouco de madeira para se aquecer. Assim que o irmão Li saiu do SUV, a gangue se aproximou dele. Eles ficaram surpresos e chocados, pois aquele era o mais recente SUV Tiger. Eles perguntaram quanto o irmão Li pagou por ele e o irmão Li casualmente disse que não era nada grande, apenas $20.000. Enquanto isso, Anfung, a essa altura, nem ficou chocado com o blefe do irmão Li. Ele já estava acostumado. Quando entraram, o chefe estava sentado lá. O irmão Li, um pouco nervoso, primeiro apresentou Anfung, dizendo que ele queria comprar uma arma. Ao ouvir isso, o chefe examinou Anfung, enviando calafrios pela espinha dele. Então o chefe sorriu, dizendo que achava que o irmão Li trouxera algo interessante, mas acabou sendo nada além de um frangote. Com isso, o chefe jogou uma arma como se fosse um doce, dizendo que o preço era $6.000. Vendo a atitude do chefe, Anfung, ainda nervoso, perguntou se poderia conseguir algo um pouco mais longo, com uma mira 8x. O chefe parou por um momento, então começou a gritar: "Você está pedindo um maldito rifle de precisão? Você acha que isso aqui é um shopping de armas? E por que um garoto jovem como você quer um rifle de precisão? Está planejando roubar um banco ou algo assim?" O irmão Li, vendo o chefe irritado, imediatamente veio ao resgate. Ele começou a contar a triste história trágica de Anfung, sobre como a ex-mulher dele de repente apareceu com 3 filhos, todos de pais diferentes e sabe-se lá o que mais. Ele contou ao chefe e o chefe imediatamente ficou furioso, batendo a mão na mesa, dizendo como a mulher dele podia ser tão nojenta. Nesse ponto, Anfung começou a ver a semelhança. De repente, o chefe disse que a partir de agora Anfung era seu irmãozinho e ele faria questão de conseguir um rifle de precisão para ele. Anfung, por outro lado, não podia acreditar em como histórias tão obviamente falsas convenceram os dois. Anfung agradeceu ao chefe e o chefe disse ao subordinado para pegar um rifle semiautomático e também deu uma pistola como presente para seu novo irmãozinho. Isso surpreendeu Anfung, ao ver como o chefe foi gentil com ele. Anfung, um pouco nervoso, mencionou que seu amigo no governo lhe disse que, devido ao clima normal, haveria uma escassez de alimentos e outros suprimentos, então era melhor estocar enquanto ainda estava disponível. O chefe e Anfung travaram um sério duelo de olhares, e o chefe percebeu algo. Com um rosto sério, ele agradeceu a Anfung, depois gritou com o irmão Li: "Sai daqui, só de ver sua cara me dá vontade de vomitar." Do lado de fora, Anfung e o irmão Li estavam andando e o irmão Li começou a se gabar novamente, explicando como, se não fosse por ele, Anfung estaria perdido. O chefe o teria devorado vivo, mas ele lidou com a situação lindamente. Anfung agradeceu ao irmão Li. Como forma de gratidão, prometeu comprar alguns cigarros para ele no caminho. Mas o irmão Li, sendo ele mesmo, disse para não ser bobo que ele não queria cigarros. Ele apenas gostava de ajudar as pessoas. Mas se Anfung realmente insistisse, então ele queria vazio.
pois outras marcas o faziam engasgar. Embora o preço do charuto fosse alto, uma vez que fosse pago por seu projeto, ele certamente pagaria a Anfung e até o levaria ao sauna. Por outro lado, Anfung estava perdido em seus próprios pensamentos profundos. Agora ele tinha suprimentos, armas, tudo certo para os estágios iniciais do apocalipse. Pelo menos, agora era hora de estudar sua habilidade. Se Anfung pudesse dominar totalmente sua habilidade, suas chances de sobrevivência disparariam. Mas, enquanto estava imerso em seus pensamentos, seu pé escorregou no gelo e ele fez um giro de 360 graus caindo no chão, gemendo de dor e segurando o pé. Parecia que seu pé estava quebrado. Tremendo de dor, Anfung deu a chave do SUV ao irmão Li, insistindo para que ele o levasse ao hospital. O irmão Li ficou um pouco nervoso, dizendo que, embora não tivesse carteira de motorista e não soubesse dirigir, ele tentaria. No momento seguinte, vemos o irmão Li, com todas as suas forças, tentando levantar Anfung nos ombros, parecendo que desmaiaria a qualquer momento. E Anfung, bem, ele estava pensando onde diabos ele tinha se metido. Enquanto isso, a tempestade de neve estava realmente ficando mais feroz, o clima mais desastroso. Todo o hospital estava ficando congelado por dentro. Uma enfermeira estava sentada observando o clima que piorava. Então o telefone tocou e a enfermeira se levantou, o que fez seus melões grandes balançarem. Ela foi imediatamente chamada para o saguão, pois havia uma emergência.